Bom dia, crianças. Hoje é dia 23/9/2021, uma quinta-feira. Nós vamos iniciar com a nossa aula de ciências no livro Aprender Juntos, nas páginas 64 e 65. Nós vamos falar aqui ainda sobre reprodução de alguns animais e que é a continuação das outras aulas que a gente já tinha visto, né? Eu já tinha falado um pouquinho do tipo de reprodução, que alguns animais nascem através de ovos, outros nascem através do corpo da mãe, né, diretamente do corpo da mãe, que é o caso aqui, se vocês vão observar as fotos aqui do filhote da tartaruga de couro e o filhote do lobo-guará. Então, a pergunta aqui já começa, ó, esses animais nascem do mesmo modo? Não, né? A tartaruga nasce do ovo e o lobo-guará nasce diretamente do corpo da mãe, né? E qual deles consegue sobreviver sem o cuidado dos pais logo que nasce? A tartaruga, né? Porque o lobo-guará ele vai depender da amamentação da mãe por um período, né? Então ele não consegue sobreviver longe da mãe logo que nasce. E aqui na número 2 nós vamos ver um trecho e responder as questões abaixo. Então, nesse trecho está falando do vagalume que pode ser encontrado em florestas brasileiras. O vagalume, ele emite uma luz que ele fica piscando, né? No escuro, ele tem essa característica, né? Ele tem essa luzinha que ele pisca, essa luminosidade. Então, vamos ver. Quem já viu sabe o quanto é bonita a luz de um vagalume na escuridão. Mas a capacidade de emitir luz desses insetos também é muito importante na reprodução. Machos e fêmeas piscam bastante quando desejam acasalar. Nesta conversa pisca-pisca, por vezes ocorrem duelos entre machos que querem conquistar a mesma fêmea. Neste caso, a fêmea costuma escolher o macho que pisca com mais frequência e mais intensidade. Então, na época do acasalamento, eles piscam e a fêmea escolhe o macho que pisca com mais intensidade, tá? Então, sobre o que é esse texto. Então, esse texto é sobre a luz emitida pelos vagalumes e sua importância na reprodução desses animais, não é isso? E na B, um duelo é uma disputa. No caso do texto acima, como são os duelos entre os vagalumes machos? Qual o motivo da disputa? Então, o que vocês vão responder ali? Duelo é como se fosse uma briga, né? No caso, não precisa responder, só para vocês saberem que duelo é como se fosse uma briga. E aí, a resposta que vocês vão colocar, que os machos duelam piscando com mais frequência e mais intensidade. E a disputa é pela fêmea para acasalamento e reprodução, certo? Então, essa é a resposta da questão aqui do item B. E aí, na página 65, nós vamos falar um pouquinho sobre o papagaio de cara roxa. Aqui vocês estão vendo a foto dele. Você conhece o papagaio de cara roxa? Leia o texto a seguir sobre essa ave. Então, o papagaio de cara roxa vive em bandos nas florestas, preferindo as ilhas para repouso e reprodução. Costuma formar casais que se mantêm unidos durante um longo tempo e muitas vezes por toda a vida. As principais ameaças são a destruição do seu ambiente, a floresta e a retirada dos filhotes da natureza para o tráfico de animais. Então, aqui está o texto, tá, gente? A fonte, que eu não falei, mas está aqui a fonte da onde foi tirado, que aqui, inclusive, ó, projeto de conservação dos papagaios de cara roxa. Tá no site aqui, que vocês podem ver, o acesso foi em 22 de setembro de 2017. Então, esse tráfico é ilegal, né? Essa venda de papagaios, né? De cara roxa é ilegal. Então, existe um projeto para proteção desses animais, tá? Então, isso, tanto até das tartarugas também tem, né? Então, quando acontece, tem sempre uma organização que vai protegendo esses animais, né? Então, aqui, como os papagaios de cara roxa se reproduzem, escreva a frase do texto que comprova a sua resposta. Então, a reprodução dos papagaios de cara roxa, eles se reproduzem, acontece por acasalamento, né, dos machos com a fêmea. E aí, qual frase aí do texto que vai mostrar isso para nós?
Então, é só vocês olharem lá, ó. Costuma formar casais que se mantêm unidos durante um longo tempo. É essa frase que vai mostrar para nós o que acontece o acasalamento, tá? É, lá no item B, quais as principais ameaças desses animais? Então, o que faz com que esse animal seja extinto, no caso, né? Seria o quê? O desmatamento das florestas onde eles vivem, a retirada, né, desses animais para o tráfico, né, para venda ilegal. Então, isso tudo que pode ameaçar, né, os papagaios, tá? Então, principalmente o desmatamento, né, e a retirada para tráfico. E que sugestão você daria às autoridades para preservar o papagaio de cara roxa? Então, o que vocês poderiam pensar? O que a gente poderia ter? Um controle, né, das áreas da floresta para evitar que sejam devastadas. E a gente poderia ter também fiscalização da venda ilegal desses animais, né? Que no caso eles vão retirar os filhotes da natureza, né? Então a gente deveria ter uma fiscalização dessa venda ilegal. E também a gente poderia, talvez, né, no caso, preservar, né, a floresta e não fazer o desmatamento, não é isso? Então, crianças, qualquer outra sugestão, se vocês pesquisarem, vocês podem colocar aqui também, tudo bem? Então, boa aula, qualquer dúvida, estou por aqui.